Grande Duque, sempre um prazer ter você aqui na Ecolube. Vamos lá. Mais uma vez. Sua segunda vez aqui, né? Não, acho que é a terceira vez. Terceira vez. Eu sou feliz de estar aqui com você. Pô, bacana, cara. Esse friozinho daí, como é que tá? Tá diferente da Flórida, né? Assusta um pouco na rua, mas aqui dentro da Ecolube é quentinho. Rapaz, tá bem quente esse podcast room, né? Então, vamos lá, Duque. Vamos falar pra galera qual o objetivo nosso essa noite, né? Nesse evento. Essa educação para nossa comunidade, que é uma coisa que já faz parte da cultura americana, porém a nossa comunidade brasileira está começando a entrar nessa mesma visão, esse mesmo entendimento, desse planejamento financeiro para o futuro. Você pode falar um pouquinho mais do seu trabalho nesses últimos anos? Claro, eu estou feliz de poder compartilhar e estar aqui na Ecolube, servindo a comunidade brasileira. Essa tem sido a nossa missão. A gente não aprendeu sobre dinheiro na escola e a gente não aprendeu sobre dinheiro com os nossos pais. Então, o que eu vejo é muito imigrante cruzando a fronteira para ganhar dinheiro, mas ninguém sabe o que faz com o dinheiro que ganha. E o resultado, no final, é o que você vê aí no mercado, no Walmart, nas lojas. Os velhinhos estão trabalhando até morrer. Eles não tiveram a oportunidade de escutar uma mensagem ou eles não agiram. Então, o objetivo desse evento hoje é poder trazer clareza para as pessoas que ou elas se planejam de alguma maneira para viverem de renda no futuro, ou elas vão lá na frente perguntar, para onde que o meu dinheiro foi? Mas não dá para voltar o tempo mais e a punição ela é alta. Então o objetivo é trazer liberdade para essas pessoas. Por isso que o nome desse evento chama A Rota da Prosperidade ou A Rota da Liberdade Financeira. Muito bacana, cara. Isso daí é um segmento que eu acho que começa na mentalidade, né? E seguindo o bolso. E porque ninguém planeja morrer, mas todo mundo deixa uma conta para trás, né? Deixa. Quando a gente fala de proteção, sem dúvida. Eu acho que essa é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas ninguém foi preparado. A gente foi preparado para a vida. Mas a única certeza é que um dia a gente vai partir. Ou nós, no dia a dia, na nossa rotina maluca, a gente corre riscos de ficar doente. Eu passei por isso com 33 anos de idade, eu tive um câncer, eu fui diagnosticado com uma doença terminal, parei de trabalhar por 2 anos, as contas nunca pararam de chegar, e ali eu senti falta de eu ter alguma estratégia de proteção. E o Life Insurance, que é uma das ferramentas de um bom planejamento financeiro, serve exatamente para poder ajudar as pessoas em tempos de crise. Porque eu acho que a única coisa que impede uma pessoa competente de gerar renda é uma doença. Se ela tem saúde, ela dá o sangue, ela trabalha, não funciona aqui, ela vai para lá, ela arruma um bico, uma renda extra, vai para faxina à noite, não importa o que ela faz, ela gera renda. Mas uma doença coloca tudo a perder. Então, quando a gente entende de planejamento financeiro, não é só sobre eu me proteger para a morte, eu deixar algo para minha família seguir em frente na minha ausência, mas o Life Insurance tem a capacidade de ajudar as pessoas em vida. Se eu tiver um câncer, se eu tiver um acidente, se eu tiver um infarto, um derrame, alguma coisa crítica na minha vida, como que eu pago as minhas contas? E eu sempre faço uma reflexão para a comunidade brasileira. Se você parasse de trabalhar hoje, como que você pagaria suas contas fixas nos próximos 2 ou 3 meses? E se você não der conta de fazer isso, alerta máximo, você precisa de alguma estratégia para que, se algo aconteça, você tenha controle da sua situação. Isso é verdade. E não só isso, o tempo passa. Mesmo se você viver uma vida muito saudável, vai chegar um ponto depois, nos Estados Unidos, 66,5 você pode aposentar. Porém, e aí? Se você não fez um planejamento, um pé de meia, já há algum tempo, você vai chegar nessa idade e vai ter que fazer o quê? Vai ter que continuar trabalhando, não é verdade? Vai. E conta pra gente mais ou menos assim, até que idade que um programa como o IUL, um produto como o IUL, pode servir para um cidadão brasileiro. Se você puder contar um pouquinho? Claro, o que eu acho, né? O Social Security, que é onde as pessoas estão depositando o futuro, já está em colapso. Então, quem hoje contribui está pagando a conta de quem está com 67, 70 anos de idade. Então, o dinheiro que entra hoje, da sua contribuição, vai para pagar essa conta que já não fecha. O problema é que quando o Social Security ele foi desenhado, as pessoas não viviam tanto e tinham mais pessoas contribuindo. Hoje as pessoas têm mais longevidade, ou seja, consomem mais dinheiro desse cofre,
mas tem pouco dinheiro entrando. Então pode ser que, para você que tem contribuído uma vida inteira no social, daqui a 10 ou daqui a 20 anos, você não consiga desfrutar dessa renda. E os números já provam, né? Porque antes você se aposentava com 59, 62, 65, 67, agora com 70 anos para você ter uma renda que mais ou menos faça sentido. Por que eles estão empurrando para frente? Então, de qualquer maneira, nós vamos precisar de um complemento. Então, quando nós falamos de IUL, que é um instrumento super inteligente, na minha opinião, um dos produtos mais completos, porque você tem, além da proteção, você tem a acumulação de dinheiro, que é aquela poupança forçada que eu tenho que contribuir todos os meses, então isso gera um hábito de prosperidade, de você se pagar primeiro, guardar dinheiro para o futuro. Você tem rentabilidade, só que sem risco de perda, porque quando fala-se de aposentadoria, eu não posso correr o risco de chegar lá na frente e pode ser que eu tenha dinheiro ou pode ser que eu não tenha dinheiro. Então você tem a garantia da rentabilidade quando o mercado cresce, mas se o mercado cai, você não olha a tua conta com menos dinheiro que ela tem. Inclusive agora quem investe em cripto está vendo o Bitcoin caindo pela metade, isso é assustador. Imagina quem dependesse disso para se aposentar hoje, vai se aposentar com metade do capital, se tiver que liquidar. Mas a renda é garantida também no futuro. Então, o IUL ele pode ser desfrutado, diferente dos planos convencionais de 59 anos, 65, 67, você pode desfrutar muito antes disso, você tem acesso ao seu dinheiro muito antes disso, inclusive para poder investir naquilo que você quiser. Poxa, venci na vida, não preciso de uma aposentadoria, posso acessar o dinheiro do meu IUL para eu poder empreender, para eu comprar um imóvel, para eu poder alavancar em alguma coisa lá fora. Então, o acesso ao dinheiro você consegue em qualquer momento, diferente de qualquer outro plano qualificado de aposentadoria. Isso é um produto maravilhoso, né? E eu acho que uma das coisas que acontece na nossa comunidade, a gente sabe que a gente precisa de seguro de carro, a gente sabe que a gente precisa de seguro de casa, esse seguro de saúde protege até um certo ponto. Agora, um respaldo de um seguro de vida vai muito mais além do que isso. Porque, como você sempre fala, o seu carro vale quanto? Vale 30 mil, 50 mil? E você está pagando lá mensalmente, né? Paga. Uma lata. Uma lata. Asseguramos lata. Por uma lata. E a sua saúde? Puxa, isso é muito forte. Porque se o carro para, a vida segue, né? O problema é quando você para. Como que você paga o carro? Se você parar, como que você paga o mortgage, o seu aluguel? E as pessoas, elas nunca pararam para pensar. Isso é uma reflexão muito profunda. Porque a gente paga lá $200 por mês para segurar uma lata de 30, 40 ou 50, mas tem muito brasileiro que nunca destinou nem $50 para proteger a vida, a esposa, os filhos, os dependentes, né? Isso é bastante profundo, Gabriel. Verdade. Porque o que a gente vê também muito aqui são aquelas vaquinhas online de GoFundMe. E eu sempre brinco, não sei nem que foto que vão colocar minha lá na vaquinha, né? Então, eu tenho que estar com um planejamento financeiro já preparado para o futuro. O futuro a gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe que o tempo vai passar. Vai. E a melhor hora de começar é justamente quando você tem saúde. Exato. Não é verdade? Porque a gente escuta muitos casos, as pessoas têm uma doença, acontece alguma coisa e falam assim, queria ter seguro de vida. E já está muito tarde. E detalhe, né? Tem muito seguro de vida, que isso aí é um alerta também para a comunidade brasileira, que nem todo seguro de vida tem benefício em vida. Recebi agora um chamado de um colega, Duque, eu acabei de sair do hospital, fui diagnosticado com câncer, você conseguiria me ajudar? Aí eu falei, claro, manda a tua apólice, deixa eu ver. Não era um cliente nosso. E quando eu olho a apólice, é uma empresa que não tem benefício em vida. Eu já sei que não tem cobertura contra câncer. Então não há nada que possa ser feito, né? Se ele viver, ele vai viver, vai lutar com fé, com garra, vai passar, mas ele vai passar sem recurso. Agora, quando você for pensar em fazer uma pólice, pensa no benefício em vida, que é a evolução do seguro atual. E eu acho que quando a gente mais precisa, é exatamente na fase de construção que a gente está construindo, que a gente está crescendo, que a gente está trabalhando. E se você abrir mão de um benefício em vida, talvez não faça tanto sentido, parece que o planejamento financeiro ele fica manco. Então, atentem-se a isso, porque isso é muito importante. Verdade. Não, bem poderoso e chocante, né? Porque, no final das contas, um diagnóstico contra a sua saúde pode completamente abalar a sua estrutura financeira que você vem salvando por décadas. Né? Inteira. Quanto custa um tratamento? Quanto custa uma cirurgia aqui nos Estados Unidos? Né? Na verdade, quanto custa você deixar de pagar a tua casa por 3, 6 meses e o banco tomar a tua casa, o teu sonho? O banco tomar o teu carro quando você não paga? As pessoas, eles vão recorrer.
E aí você vê, a grande maioria das falências, né, como eu disse, são por conta de algum problema na saúde física. E são dívidas que você vai carregando para sempre, né? Então, vale a pena, se você ama o amor próprio, ama a tua família, aquilo que você construiu, proteja. Porque mais importante do que fazer mais é proteger aquilo que você já construiu. Tem um livro chamado A Arte da Guerra. Ele fala, eu posso avançar para o próximo território. Só que se eu não consolido o território que eu já conquistei, eu coloco tudo a perder. É como eu segurar a água com as mãos abertas. A água escorre pelas mãos. Então, consolidar a proteção do meu patrimônio é fundamental. Toda pessoa próspera consolida e protege e blinda patrimônio para poder expandir mais. Falou tudo, porque é aquela velha frase, né? O problema não é morrer cedo. O problema é viver por bastante tempo sem um planejamento financeiro. É um pesadelo. É um pesadelo. É. E outra coisa também, né? Quando eu tive câncer, a minha esposa falou assim, poxa, se a gente tivesse um seguro de vida, porque eu sou fruto. Se eu estou nessa profissão hoje é porque eu estou vivendo o meu propósito de ajudar pessoas a não passarem por aquilo que eu passei. Mas a minha esposa fala, se a gente tivesse uma pólice com benefício em vida, a nossa vida seria totalmente diferente. Cada cirurgia, só para você ter uma ideia, tá? 500 mil. Cada quimioterapia, 60 mil. Cada diária do hospital, 50 mil. Agora faz isso vezes 2 anos, vezes 300, 400, 500 dias. É uma conta multimilionária. E o pior é não só a dívida, o pior é como que eu continuo pagando as contas de casa, como que eu pago a escola dos meus filhos, porque eu parei de gerar renda quando eu paro de trabalhar. Como que eu continuo pagando meu mortgage, meu aluguel? E se eu não pago aluguel, eu sou despejado. Olha o looping negativo, olha o buraco que as pessoas vão cavando sem nem perceber pela falta de conhecimento. E o conhecimento liberta, eu acho que é para isso que a gente está trazendo esse podcast, essa live, para você ter clareza e poder hoje mudar. Isso tem que te incomodar. E numa fatalidade, que a gente sabe o que acontece, a minha esposa fala, essa é a maior carta de amor que um pai de família deixa para aqueles que ficam. Porque na tua ausência, pelo menos deixou recurso para as pessoas continuarem. Isso é muito poderoso. Com certeza. E muitas pessoas têm aquela falsa estigma que você precisa ser rico para ter um life insurance. Isso é verdade? Não, na verdade, você vai precisar de ter um life insurance para você ser rico. É diferente. Né? Você tem que... E assim, muita gente acha que é caro. Não, às vezes sabe quanto custa? Vamos jogar aqui as claras, os números. Às vezes com $30 por mês, $50 por mês, você consegue comprar um life insurance. Preço de pizza para você ter uma cobertura de centenas e centenas de milhares de dólares. Para você que é empresário, que às vezes fica aí lutando, poxa, eu não consigo reter funcionário. O cara vai embora por causa de $1, $2 a mais por hora. Imagina só você, empresário, chegando com uma pólice e fala assim, ó, se acontecer qualquer coisa, você tem $500 mil de cobertura. Imagina esse colaborador chegando na casa e falando, olha, mulher, se eu faltar ou se acontecer alguma coisa, tem $500 mil. O cara não vai embora por $1 ou $2. Você tem retenção de colaborador para um produto que custa $30, $50 para o empresário. Imagina esse benefício, se coloca a tua empresa ou não no outro patamar. Olha só esse produto colocando na alma do seu cliente, eu falo que o colaborador é o cliente interno, né? Do seu colaborador, trazendo segurança e paz. Isso não tem preço. Então a gente consegue fazer com pouco, dá para fazer com muito, dá para fazer como você quiser. Você agrega um conforto ao seu funcionário, uma proteção financeira, não só para ele, mas para sua família. Né? Para todos que estão ao redor, família, filhos. Muito bacana. E Duque, uma conversa com você com 15 minutos, já dá para ter mais ou menos uma noção do que é necessário, qual o próximo step a fazer? Como é que funciona essa Com certeza, né? As nossas conversas, elas são como um diagnóstico médico. Quando você vai no hospital, você se queixa das dores e talvez você saiba qual é a sua dor financeira hoje. Hoje você já investe no mercado financeiro? A maioria das pessoas não. Você já tem um plano para sua aposentadoria? A maioria das pessoas não. Você tem um plano para, caso aconteça algo com você que te impeça de trabalhar, para você poder ter um caixa e continuar gerando renda? A maioria das pessoas não. Você guarda dinheiro? A maioria das pessoas ganham e gastam? Não. A minha saúde está doente. A minha saúde financeira. Está aí um alerta máximo. Então, esse diagnóstico simples de 4 perguntas que eu te fiz é o suficiente para saber se você precisa de uma consulta financeira ou não. E se sim, cara, agende uma consultoria com a gente, com os nossos especialistas, porque talvez a gente consiga
remediar antes que seja tarde. Talvez prescrever um remédio, né? Alguma coisa para o teu futuro, ainda que com pouco dinheiro. Como $30 eu falei, uma aposentadoria com talvez $100, $5 por dia que você guarda para o seu futuro, é possível você chegar lá na frente e falar, olha, se tudo der errado, eu garanti um futuro, eu garanti o pé de meia, como você falou. E se tudo der certo, você tem renda garantida para sempre, você tem proteção, você tem herança, dá para a gente falar sobre todos os temas. Tudo que se tratar de proteção, acumulação, multiplicação, distribuição de renda, a gente está pronto para ajudar a nossa comunidade brasileira. Sensacional. Duque, mais uma vez, muito obrigado por sair do calorzinho e vir para esse frio aqui. É sempre um prazer ter você aqui na Ecolux. E, galera, se isso acender um fogo dentro de vocês, se vocês querem buscar mais conhecimento sobre isso, acesse o link aqui embaixo, clique aqui e venha falar conosco. Nosso querido Duque, cheio da sabedoria aqui, vai poder te ajudar. Como que o pessoal entra em contato, Duque? Vai falar que veio através da Ecolup e pode entrar em contato com o nosso Instagram, jonathan.duque, ou através do nosso telefone de contato, 754-299-3931. Deixa um WhatsApp e avisa, vim da Ecolup. E outra coisa, eu tenho 3 perguntinhas para você, posso? Claro. Eu te admiro demais como empresário, toda a tua jornada, saindo do zero absoluto e construindo algo sólido. Qual foi o melhor investimento que você fez mais barato que $10 mil? Pra vida eu tô falando, tá? Seja o que for. Cara, eu vou falar que investimento mais barato que eu já fiz, abaixo de $10 mil, livros. Livros. E eu acho que livros te trazem uma sabedoria, abre a sua mente de uma maneira que... Não vou nem falar $10 mil, vou falar menos que $100. $100 hoje em dia você compra 10 livros. Uau. Você vai no Amazon, compra 10 livros poderosos que vão, às vezes, uma coisa que você... Daquelas 100 páginas que você leu, você consegue gravar uma coisa, uma frase, uma coisa que abre a sua mente, já vai mudar a sua vida completamente. Uau. Eu tive o privilégio, o Gabriel me buscou no aeroporto hoje, eu entrei no carro e estava escutando o Jim Rohn. E eu aprendo também muito com ele. Mas já que você falou dos livros, qual que é um livro para a pessoa que está começando a leitura agora, ou que quer empreender agora? Qual é o livro que você recomendaria, aquele que você falou, esse aqui mudou minha vida? O Homem Mais Rico da Babilônia. Uau! É um livro sensacional. Eu acho que foi um dos primeiros livros que, quando eu comecei... Teve um ano que eu li uns 15 livros. Esse ano tem que voltar para esse hábito. Inclusive, eu estava lendo no avião, acabei esquecendo o livro dentro do avião. No capítulo 4, eu vou ter que comprar esse livro novamente para poder continuar lendo ele. Mas, quando eu falo de ler livro, é livro para você buscar sabedoria. Então, psicologia, para você entender de si mesmo e entender de outros seres humanos, que isso te ajuda a conversar, a se relacionar, a entender um pouco mais de si mesmo. Livros sobre finanças, para a gente poder entender como lidar com o dinheiro, porque a gente vai para a escola, aprende matemática, aprende inglês, português, história, mas finanças é uma coisa que a gente tem que sair da nossa bolha para poder descobrir mais, entender mais sobre o assunto, né? Sim. Então, eu sempre fico nesses 2 segmentos de livro. Legal. E aqui dentro da sua sede, lindo prédio, maravilhoso. Obrigado. Bastante gente, a estrutura impecável. Eu fiquei curioso, como que surgiu a Ecolup? De onde veio a ideia? Vamos abrir uma empresa de redução de desperdício, painel solar, economia. Como que surgiu essa ideia? E o que vocês fizeram, talvez 3 dicas para o empreendedor para sair do zero e consolidar números tão expressivos como o que vocês conseguiram fazer? Cara, a nossa história ela veio de um momento trágico, um momento que a gente não sabia o que fazer, né? A gente trabalhava para uma outra empresa, grande Gabriel Lendamaier, que já está no mundo de solar já há mais de 12 anos. Ele que me trouxe, me recrutou, me acolheu, me ensinou tudo que eu sei hoje. E a gente trabalhava para uma empresa e essa empresa deu um calote financeiro violento, não só em mim, não só no Gabriel, mas numa equipe inteira. Então, nós perdemos centenas
de dólares, milhares de dólares, na verdade. E, cara, foi uma coisa, aquele negócio que foi um estalo. A gente falou, não, a gente não pode mais ficar sujeito a levar calote de outras pessoas. Vamos procurar fazer a coisa certa, vamos procurar fazer a coisa honesta, transparente. Foi aí que surgiu a Ecoloop. Então, a Ecoloop não veio de um planejamento, não veio de... Não tem uma história de, a gente estava no bar sentado. Não, foi de uma derrota que a Ecoloop é a gente se reerguindo e não dando... A gente poderia ter falado assim, vamos sair dessa indústria, vamos fazer outra coisa, mas não. A gente decidiu levantar, se reerguer e batalhar. E qual foi os pontos chaves que você acredita que vocês atribuíram nesse negócio para ter essa explosão que vocês tiveram? O Gabriel sempre fala, se a gente pagar os nossos funcionários, a gente já está melhor do que 99% das outras empresas na indústria. Uau, essa eu nunca tinha ouvido. Uau. Então se a gente fizer a coisa certa, não tem como dar errado. Nossa, que poderoso. Então, o nosso lema sempre foi honestidade e transparência. A gente faz isso com os nossos funcionários, a gente faz isso com os nossos clientes. É uma metodologia que a gente usa para poder vencer as batalhas. Nem sempre é fácil vencer as batalhas, são várias batalhas, pessoas que você não queria imaginar que estão tentando passar a perna em você, às vezes pessoas que você cresceu com elas até, tentando passar a perna em você, mas você tem que confiar no seu propósito e na sua visão. A rasteira sempre vem de quem a gente conhece, de quem a gente anda junto, né? E olha que interessante, né? Um insight para você. No meio de uma decepção, eu falo, são picos e vales. No vale não é tempo de desistência ou de derrota, vale é tempo de preparação, meu. Você tem um mindset campeão igual esses dois bravos aqui, que são os Gabriels aqui, é pegar do limão, fazer uma limonada, é se preparar no vale e o resultado veio. Fazendo o que tem que ser feito com lealdade, com transparência, e só de fazer o que precisa ser feito já está na frente da concorrência. Isso me mostra muito que o problema do empreendedor, que muitas vezes coloca a culpa na crise, na economia, na política, não está em fator externo, está no você, empreendedor, que não tem feito o mínimo necessário para poder prosperar. Então pega esse chacoalhão, começa a fazer o que precisa ser feito e tamo junto. Maravilha. Muito obrigado, Duque. Um prazer. Vamos ter que marcar mais podcast. Vamos fazer um podcast aí mais longo depois. Com certeza. Tamo junto. Valeu, então. Valeu. Top demais, mano. Obrigadão.